Abra as nossas. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Lucas capítulo 5, verso 12 e 13. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12 e 13. Aleluia, glória a Deus. Passagem conhecida, mas nós vamos aprender algumas coisas aqui nessa passagem. Amém, Jesus, aleluia. Amém? Amém. Diz assim na palavra do eterno Deus: e aconteceu que estava Jesus numa daquelas cidades, e eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Versículo 13. E estendendo ele as mãos, o tocou e disse: quero ser limpo. E a lepra o deixou. Pode se sentar na presença de Deus. Amados, nós vemos nesta passagem bíblica aonde um homem que não só era leproso, mas a Bíblia diz que ele estava cheio de lepra. Significa que a lepra tinha tomado conta do seu corpo. Naquela época não havia tratamento para a lepra. E uma pessoa com lepra ou era curada por Deus, ou certamente morreria por causa da lepra. E este homem, a Bíblia diz que ele vendo Jesus, eu quero que você primeiro entenda isso, que quando ele vê Jesus, ele vê ali uma possibilidade de reverter aquela situação, de mudar a história da vida dele. Só que ele precisa de um milagre. Quem de nós não precisa sempre de um milagre, né? Às vezes um é uma enfermidade, às vezes outro é financeiro, às vezes outro é na família, assim por diante. A gente vive constantemente precisando de um milagre, de uma vitória, de uma bênção da parte de Deus. Só que às vezes nós não entendemos, e como eu costumo dizer sempre que eu prego sobre milagre, nenhum milagre na Bíblia está escrito para mostrar que Deus faz milagre. Deus não precisa disso. Para mostrar que Jesus faz milagre, não precisa disso. Os milagres estão aqui para nos ensinar, para nos motivar e para aprendermos como chegar ao nosso milagre. Porque todas essas pessoas que alcançaram o milagre, elas passaram por um processo. Elas tiveram algumas atitudes na sua vida. E a primeira atitude do leproso, quando ele vê Jesus, ele sabe que ali poderia acontecer um milagre. A primeira atitude dele, ele prostrou-se sobre o seu rosto. Prostrar-se sobre o seu rosto significa colocar o rosto no chão e as mãos sobre a sua cabeça. Ele se prostra no chão com o rosto em terra, amados, num sinal de humilhação. Ele está se humilhando diante da pessoa de Jesus. Coisas que se faziam diante dos reis, quando era para pedir por clemência, por misericórdia. Ele faz isso diante de Jesus. Ele se prostra num ato de humilhação. Ele se humilha diante de Jesus. Muitas vezes a gente quer um milagre, irmãos, mas a gente não consegue se humilhar. Muitas vezes a gente quer um milagre, mas a gente não quer dar o braço a torcer. Muitas vezes a gente quer um milagre, mas a gente não, amados, se prostra diante do Senhor. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e saber que é no tempo dele que Ele vai nos exaltar. A Bíblia diz, amados, em Mateus 23, versículo 12, que aquele que a si próprio se humilhar será exaltado. É isso que ele faz. Ele quer um milagre, mas a primeira atitude dele é se humilhar. Se você está precisando de uma bênção, se você está precisando de um milagre, às vezes não é por você, mas é por alguém que você está rogando, que pedindo a Deus. Amados, aprenda a se humilhar na presença de Deus.
Se prostrar com o rosto em terra é reconhecer a grandeza dele, é reconhecer quem é ele, é reconhecer que nós não somos nada, mas que ele é tudo, que nós não temos, mas ele tem, que nós não podemos, mas ele pode. Glória a Deus. Então a primeira atitude do leproso foi se prostrar com o rosto sobre o seu rosto. Significa rosto no pó. Ato de humilhação. Depois que ele se humilha, ele vai rogar a Jesus. E a palavra rogar significa pedir com insistência. É clamar com insistência, com perseverança. A gente, irmãos, é igual. Quem conhece aquele bichinho que está no campo lá, aquele passarinho lá? Quero. Hã? Ninguém conhece, irmão? Você não foi da roça? Até em campo de futebol dá muito isso. O que ele faz? Quero. Tem gente, irmãos, que só sabe dizer para Deus: quero. Não é assim, irmãos. Aprenda a se humilhar primeiro, para depois você pedir, para depois você rogar, para depois você declarar o que você quer. Ele primeiro se humilha, depois ele vai rogar, depois ele vai falar para Jesus qual era a necessidade dele e o que ele queria. A gente às vezes mal bate um joelho no chão, levanta o outro e só pediu. Só pediu. E se você não sabia, a oração, irmãos, tem um processo. O certo de uma oração, vou ensinar você a orar, é você começar se humilhando. Não sou nada, não posso nada, não tenho nada. Senhor, se humilhar na presença de Deus. Depois que você se humilha na presença de Deus, amados, comece a adorá-lo. Mas eu te adoro pela beleza da tua santidade, te adoro por tudo que tu és, te adoro por tudo que o Senhor faz. E vai adorando. Se humilhou, adorou. Agora eu vou pedir. Não, ainda não. Primeiro agradeça, porque vai mostrar para Deus que você é grato pelo aquilo que Ele te faz. Daí você vai agradecer a Deus. Depois que você agradeceu a Deus, o céu já está aberto para você. Daí você pode bater, que a porta já abriu e Deus vai te atender. Mas muitas vezes a gente não recebe por causa disso, a gente não faz as coisas corretamente. Pois esse leproso, ele faz isso, ele se humilha e depois ele vai rogar, depois ele vai pedir com insistência. Mas tem que ser insistente também, irmãos. Rogar, como eu já falei, é um pedido com insistência, um clamor com insistência, com perseverança. A gente também é mal acostumado, a gente pede, Deus não faz e a gente desiste. A Bíblia diz em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere em oração. Nós temos que aprender a ser perseverantes. Eu gosto muito de usar como referência de perseverança na oração a viúva que batia na porta do juiz iníquo, Lucas capítulo 18. O homem era iníquo, era injusto, não temia a Deus e nem os homens, mas pela insistência da viúva batendo na sua porta, ele disse: vou fazer justiça para que essa viúva não me importune mais. E tudo que Jesus está ensinando nesta parábola é isso, que nós temos que nós temos que importunar o céu, bater na porta do céu até que o céu julgue a nossa causa. É isso que ele está ensinando. Então, amados, primeiro ele se prostra, depois ele vai rogar. E depois que ele roga, ele começa dizendo: Senhor. Tem gente que acha que, irmãos, Deus é seu criado. Deixa eu dizer para você, Ele é o teu Senhor. Primeiro aprenda a se humilhar, depois, amados, rogue, mas também reconheça a soberania dele. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Quando você diz, chamando Deus de Senhor, Jesus de Senhor, você está se colocando na posição de servo. Aleluia. Você está colocando-se, amados, na posição de servo. E o Senhor cuida daquilo que é seu. Ele cuida dos seus servos. Ele reconhece Jesus como Senhor. Tem
pessoas que não reconhecem Jesus como seu Senhor, porque faz tudo do jeito que quer. Quando Ele é o meu Senhor, amados, eu estou sujeito e obediente a Ele. Quando Ele é o meu Senhor, eu não vou fazer alguma coisa sem a ajuda dEle. Eu preciso dEle, pois Ele diz: Senhor. Tem gente que acha que é até um amigo de Deus que está ocupado. Dá para me resolver meu problema aí? Não é assim, irmãos. Deus é Senhor. Jesus é Senhor. Aleluia. Filipenses 2,6 diz que Ele, sendo Deus, não usou por usurpação, ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu um nome acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus toda língua confesse, todo joelho se dobre e diga que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem não quiser confessar e se dobrar em vida, vai ter que fazer isso um dia, diante do juízo final, diante do trono branco, amados. Vai ter que confessar. E o pior é que tem gente que vai confessar, vai ter que dobrar o joelho e depois vai ter que pular de fogo. Porque daí já não existe mais inferno, até o inferno será lançado no lago de fogo. Então é melhor se dobrar agora, é melhor reconhecer Jesus como teu Senhor agora. Aleluia. Aleluia. Se Ele é teu Senhor, seja obediente a Ele. Se Ele é o teu Senhor, dá a glória que a Ele merece, em nome de Jesus. Então, amados, Ele se humilha, Ele roga e Ele reconhece Jesus como Senhor. Glórias a Deus. O ladrão da cruz que recebeu a salvação, um dos pontos principais foi esse. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Ele mostra 3 descobertas ali naquele dia: que Jesus era Senhor, que Ele tem memória, não se esquece, e que Ele deu paraíso para aqueles que o servem. Aleluia, vale o nome de Jesus. Então, amados, Ele reconhece Jesus como Senhor, e Ele vai dizer: se tu quiseres, bem sei que podes me curar. A quarta coisa que marca esse milagre, irmãos, é que Ele respeita a vontade de Jesus. Ele sabia que Jesus podia fazer, mas Ele disse: se tu quiseres. Ei, Deus não é obrigado a fazer o que você quer na hora que você quer. E tem coisas que a gente quer, irmãos, deixa de ser mimado, que Deus não vai dar também. E se Deus não dá, não pense: porque Deus é ruim, porque Deus não me deu aquilo que eu queria. Não, é porque Ele tem algo melhor para você. E você, infelizmente, não soube escolher o que você queria. Mas entenda uma coisa: a vontade de Deus, a vontade de Jesus tem que ser absoluta na nossa vida. O que nos ensina na oração do Pai Nosso? Que é a oração modelo. Mateus 6,10: seja feito na terra como é feito no céu a tua vontade. Glória a Deus. Que seja feita a tua vontade. Mas sabe qual é o nosso mal? Nós queremos que a vontade nossa prevaleça. Tem gente que ora, irmãos, mas nem quer tocar nesse assunto, porque vai que não é a vontade de Deus. Senhor, eu quero esta bênção, eu quero esta vitória, porque é a minha vontade, tá bom? Mas tudo que a gente vai orar, irmãos, tudo, por mais que você queira, se for a tua vontade. Glória a Deus. Se for a tua vontade. E eu quero lembrar você que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quantas coisas que você fez pela tua vontade que você quebrou a cara? Quantas coisas que era a sua vontade, nem foi Deus que te deu, você que fez. E você se arrependeu depois. Só que aquilo que você faz em oração, Deus não vai te dar algo para você se arrepender depois. Então, mesmo que seja a sua vontade, se não for a dele, Ele não vai fazer.
Quantas vezes a gente não orou pelo nosso irmão que partiu no Senhor? Quantas vezes? Quantas igrejas? Quantos pastores? Quantas pessoas orando? Eu estava no culto de despedida dele ontem, vendo a igreja toda chorando. A vontade de todo mundo ali é que ele continuasse aqui conosco. Mas a vontade de Deus não é essa. E o que vai prevalecer sempre será a vontade de Deus, querendo você ou não. Você acha que eu, como pastor, como pregador, eu não coloquei a mão na enfermidade da minha esposa e orei várias vezes para Deus curar? Deus não curou, irmãos. Teve que fazer a cirurgia. Está se recuperando bem, graças a Deus. Mas a minha fé em Deus não mudou nada. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, não muda nada. Nós temos que aprender a parar de ser mimados. Que Deus tem que me dar, que Deus tem que fazer. Porque eu não aceito. Quem é você para não aceitar? Você é pó, você não é nada. Quem é o barro para contender contra o oleiro? Quem é o vaso para reclamar daquele que o fez? Nós temos que aprender a aceitar a vontade de Deus. O homem estava totalmente leproso, cheio de lepra. Mas ele disse: se tu quiseres. Amém, aleluia. E eu vou te dizer, talvez só por esse detalhe, foi que Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero ser limpo. Se eu quiser, então eu quero. Vai ser limpo. E é bem assim, irmãos. Tem coisas que para nós é impossível, mas se Ele quiser, faz. Se Ele quiser, Ele realiza. Aleluia. E vou dizer mais, tem coisas na nossa vida que não aconteceu porque Deus não quis. E nós temos que aprender a aceitar, porque se Deus não quis, não é porque Ele é ruim, é porque não era o melhor, não é a hora, não é o momento. Tem coisas que se Deus fizer, às vezes, irmãos, ainda, que Ele vai fazer lá na frente, mas se Ele fizer agora, você se mata, você se destrói, você se acaba. Então nós temos que aprender a respeitar a vontade de Deus. Quer um milagre? Está precisando de uma bênção, está precisando de uma vitória? Ora a Deus, se humilha. Se Ele não te atender, não reclama, não murmura, e continua esperando. E se Ele não fizer, pode ter certeza que Ele vai te impressionar com algo muito melhor do que aquilo que você estava querendo que Ele fizesse. Agora, como que Deus pode fazer a minha vontade e ser algo prejudicial para mim? E depois como que vai ficar? Poxa, eu pedi, mas o Senhor queria também. Então Deus não vai fazer. Aleluia. Mas lembrando você sempre, se Ele não fizer, é porque Ele tem algo melhor, ou porque não era a hora. Na vida de crente, irmão, só acontecem as coisas por dois motivos: ou vontade de Deus, ou permissão de Deus. Se for permissão de Deus, alguma coisa Ele quer nos ensinar, alguma coisa Ele quer nos corrigir, alguma coisa está errada. Se for a vontade de Deus, é porque alguma coisa vai ser muito boa, agradável e perfeita no final. Aleluia. Então Ele respeita a vontade de Jesus, embora precisando. Se tu quiseres. E daí a quinta coisa que marca esse milagre é que Ele diz: se tu quiseres, porque eu bem sei que tu podes. Eu sei que tu tem poder para fazer. Aleluia. Aleluia. A quinta coisa que levou ao milagre do leproso é que ele reconheceu que Jesus tinha esse poder. Tem coisas que Deus não faz na nossa vida porque nós duvidamos. Será que Deus vai fazer?
Já perdeu, irmãos. Vai orar de novo, porque a oração que você tinha feito já se foi. Nós temos que acreditar que Ele vai fazer, que Ele pode fazer. E se Ele não fizer, como eu disse, é porque tem coisa melhor. Mas mesmo assim eu continuo acreditando, Como eu já disse, estava falando até o último dia, estava ali orando, acreditando. Deus pode fazer, Deus pode fazer, Deus pode fazer. Não fez, foi lá, então, Senhor, agora cuida dela aí. O Senhor permitiu que ela entrasse para fazer essa cirurgia, usa a mão de quem vai fazer, que dê tudo certo, e no final ainda vou glorificar o teu nome, não tem problema. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos 4:21, que Abraão estava certíssimo. Que aquele que tinha prometido a ele era poderoso para cumprir o que tinham prometido. Deus tem poder, irmãos, para fazer qualquer coisa. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa na nossa vida. Aleluia. Até aquilo que é impossível, até aquilo, irmãos, que o homem não pode fazer, Ele pode fazer todas as coisas. E nós temos que confiar neste poder. Eu bem sei que tu podes. Você orar nesse sentido não é errado. Senhor, eu sei que tu pode. Só não faz se não quiser. Mas eu sei que tu pode. E pode. Num toque, numa palavra, num estalar de dedos. Ele pode fazer qualquer coisa para você. Aleluia. Pode ter certeza que não tem nada na tua vida que Ele não possa resolver. No caso aqui, o leproso estava cheio de lepra. Você pode estar cheio de problemas, cheio de dívida, cheio disso, cheio daquilo. Não importa. Ele pode fazer. E a Bíblia diz que um simples toque, Ele disse: quero ser limpo. Acabou. Resolvido o problema. E a Bíblia diz que no versículo 14, que nós não lemos, que Ele disse: não diga isto a ninguém, porque ainda não era a hora de revelar quem era Jesus. Mas mesmo assim a fama dele só aumentava. Jesus mandou que Ele não revelasse a ninguém. Mas uma coisa me chama a atenção. Ele disse para o leproso: vai, não diga a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Por quê? Porque Jesus podia dizer: está tudo certo, tudo resolvido, volta para casa. Não. Volta, vai e te apresenta ao sacerdote. Por quê? Era o sacerdote que era incumbido de dizer quem estava impuro e quem estava puro. O sacerdote tinha que examinar e dizer: está impuro, está puro. E quando o sacerdote dizia para uma pessoa que passou pelo processo da lepra, e só milagre, não existia tratamento nenhum. Hoje até existe tratamento, mas também a lepra, ou a hanseníase, que chama hoje, não é severa que nem na época de Jesus. Naquela época era muito mais contagiosa e muito mais violenta. Mas escute o que eu vou dizer para você. Quando o sacerdote dizia que a pessoa estava purificada, primeiro que foi um milagre, só um milagre, não tinha tratamento nenhum. Quando dizia que estava curado, essa pessoa, ela era devolvida à sociedade, ela era devolvida ao seio da sua família. Então quando Jesus está dizendo para ele: vai mostrar para o sacerdote, porque você vai ser devolvido à sociedade, você vai ser devolvido ao seio da sua família, você vai poder viver em família, porque os leprosos não podiam habitar dentro da cidade, eles viviam nas portas das cidades. Aleluia, porque não podia contaminar os outros. Jesus está dizendo: vai lá, porque hoje é dia de você voltar a viver em sociedade, hoje é dia de você voltar a viver em família. Aleluia. E disse para ele também: e paga, oferece aquilo que Moisés ordenou que se oferecesse, a oferta pela purificação da lepra. Gratidão. Recebeu, mostre gratidão. Que é que as pessoas pouco fazem. Se coloca de pé. Se você recebeu o seu milagre, mostre gratidão. Honre a Deus. Honre ao Senhor pelo aquilo que você recebeu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Ele pode fazer. Aleluia. Eu não sei o que você necessita, mas eu sei que Ele tem poder para fazer.
E quem sabe nesta noite ele diga: eu quero. Eu quero. Aleluia. Talvez você está pensando que a porta se abre e ele vai dizer para você: eu quero. E ó, imagem, eu tenho a chave. E a porta que eu abro ninguém fecha. E a porta que eu fecho ninguém abre. Talvez você diga: Senhor, eu preciso que o Senhor salve a minha família. E ele diga: eu quero salvar. E já está salvo em nome de Jesus. Aleluias. Ele pode fazer todas as coisas. Reconheça que Ele é Senhor. Aleluia. Nessa hora, se humilha na presença dEle nessa noite. Aleluia. Nessa hora, irmãos, em nome de Jesus, diga para Ele que se Ele quiser, Ele pode fazer. Aleluia. Aquilo que você precisa nessa hora, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, Senhor, diante da tua presença, meu Deus. Aqui está pessoas que têm, Senhor, diferentes necessidades, que precisam de milagres, Senhor, diferentes, mas todos nós precisamos de alguma coisa do Senhor, meu Deus. E nessa noite, meu Deus, eu me humilho diante da tua presença. Eu reconheço, Senhor, que eu nem era merecedor de estar, Senhor, nesse altar pregando a tua palavra, mas a tua graça me alcançou. E eu rogo e suplico nessa noite pela tua igreja e pela minha vida. Aleluia. E te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Nós não temos outro Senhor a não ser a ti, Senhor. E eu bem sei que tu pode todas as coisas. Se for a tua vontade, Senhor, faz. Se não for a tua vontade, nos ensina a esperar. Se não for a tua vontade, faz a tua então na minha vida, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. No dia que eu me converti, não vou contar a conversão, mas no dia que eu me converti, eu nunca tinha orado. E a experiência que eu tive com Deus, alguns já viram eu contando sobre essa parte, que eu tive a visão da tocha de fogo, do fogo saiu uma pomba, e eu diante daquela situação, de joelhos, e eu não conseguia me levantar, porque da cintura para baixo eu não sentia nada. Eu comecei a chorar. Eu era muito valente, muito corajoso, mas chorei como uma criança, porque eu não conseguia andar. E me veio uma palavra na minha mente, uma frase, que foi a minha primeira oração. Nunca tinha entrado numa igreja, e o dia que entrei, né, era para quebrar com tudo e bater nos crentes. Eu disse naquele dia: Senhor, que a partir de hoje eu faça a tua vontade e nunca mais a minha. Quando eu falei isso, fui batizado no Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o filho da prostituta, o ladrão, homicida, virou pregador e embaixador do reino de Deus na terra.